Bom dia pessoal e queridos, uma aqui fanfics apresentando o governante da Aero Justiça capítulo 10. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba Comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Capítulo 10. Crescendo mais forte. Alfred Pennyworth era um homem de princípios. Um homem de honra. Integridade. Criado na Inglaterra para ser um cavalheiro inglês de alto nível. Serviu o governo britânico durante seu tempo no exército de uma maneira quase pseudo-James Bond, embora não tenha feito nada tão escandaloso quanto os filmes retratavam o personagem de ficção. Durante os dias em que espionar outros países em busca de informações sobre seus planos era moda, ele se aposentou dessa vida e serviu lealmente a família Wayne por anos. Alfred tinha orgulho e honra de estar a serviço do Sr. e da Sra. Wayne, juntamente com seu único filho, Bruce Wayne. Ele viveu uma vida longa e feliz, sem arrependimentos em relação a si mesmo ou às suas ações. Então, quando a figura surgiu das sombras de um beco e conseguiu puxá-lo discretamente para um canto escuro, longe de olhares curiosos, com algo afiado e pontudo apontado para um ponto-chave em suas costas, ele permaneceu calmo na maior parte do tempo. Relaxe, Sr. Pennyworth. Se eu quisesse matá-lo, haveria outros lugares nesta rua onde eu poderia ter feito isso, disse o sequestrador misterioso em tom calmo e quase sem emoção, enquanto movia a mão da boca do mordomo para a garganta. Se vai acabar comigo, senhor, sugiro que faça isso agora e acabe logo com isso. Não tenho nada de valor comigo, nem lhe direi mais nada que possa usar para ganhar tamanha riqueza, disse Alfred calmamente. Apesar de tudo, não estou aqui para acabar com você, Sr. Pennyworth. Estou aqui a mando de outro. Seu mestre sabe sobre ele pelos eventos recentes aqui em Gotham, respondeu a figura, com as costas de Alfred ligeiramente enrijecidas. O ninja, usando uma máscara de raposa, questionou Alfred enquanto a figura apenas ria. Correto. O que significa que você sabe que eu sei quem o seu mestre realmente é quando ele coloca a máscara à noite. Mas esse segredo permanecerá assim por respeito a ele. No entanto, estamos nos desviando do motivo pelo qual estamos aqui conversando neste beco escuro. Preciso que você entregue uma mensagem ao seu mestre, respondeu o ninja atrás de Alfred. Uma mensagem não violenta, espero, perguntou Alfred enquanto ria novamente. Claro. Mas a mensagem não é do meu mestre. É de outra pessoa do passado do seu mestre. Alguém com quem ele precisa falar imediatamente sobre algo considerado de extrema importância para ele, respondeu o ninja. Posso perguntar quem é essa pessoa em questão? O mestre Bruce conheceu muitas pessoas ao longo dos anos, disse Alfred antes de sentir algo entrar no bolso do casaco. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, Sr. Pennyworth. O que acabei de lhe dar deve ajudar a responder a maioria delas, se não a todas. Saiba, porém, que o futuro da família Wayne e sua existência contínua através do sangue dependem das decisões que Bruce Wayne tomar daqui em diante depois de ver esta imagem. Não queremos acabar com a linhagem Wayne, mas, dada a natureza do que acabei de lhe dar, seria melhor não sermos pressionados a reduzi-la ainda mais a uma única gota em vez de um fio d'água, disse-o ninja antes de soltar o mordomo Wayne e se aprofunda nas sombras. Quando Alfred sentiu que não corria mais risco de ser morto ou gravemente ferido, o homem tirou a foto do bolso e seus olhos se arregalaram diante da imagem. Foi nesse momento que o mordomo Wayne entendeu o que o ninja estava falando no final da conversa e sentiu a preocupação crescer em seu coração. Com uma rápida sensação de urgência, o homem guardou a foto com cuidado e caminhou rapidamente, mas com dignidade, até o carro para seguir imediatamente para a mansão Wayne. A proteção da linhagem Wayne estava em jogo. Batcaverna, pouco tempo depois, é real, comentou Batman, enquanto examinava a imagem da pintura diversas vezes e fazia o computador verificar todas as formas possíveis de alteração ou falsificação. E não encontrei nada disso. Peço desculpas, mestre Bruce, mas estou feliz que a imagem seja real, comentou Alfred com uma sensação de alegria na voz e nos olhos. E por que esse é o Alfred,
Perguntou Batman, sem tirar os olhos da imagem. Por que significa que há outro herdeiro para o sobrenome Wayne? Um nome que tentei ajudar a proteger e ver crescer além de ser apenas um membro. Agora são dois, respondeu Alfred ao ver o rosto da criança e soube, sem sombra de dúvida, que o menino era filho de Bruce Wayne. Ela o corrompeu, Alfred. Ou pelo menos fez um bom trabalho até agora. Considerando quem é o pai dela e as organizações às quais ambos pertencem, comentou Bruce, com Alfred franzindo a testa. Não acredito nisso, senhor. Esses olhos na criança ainda guardam inocência. Inocência que você já teve naquela idade, retrucou Alfred, com Bruce franzindo a testa. Talvez, mas esta foto já tem alguns anos. As coisas mudam em poucos anos, Alfred, disse Bruce enquanto Alfred assentia. Talvez sim, senhor. Mas, até que eu veja a mudança pessoalmente, não vou acreditar que a inocência deste garoto esteja morta como está no senhor, disse Alfred antes de ir embora e deixar Bruce Wayne com seus próprios pensamentos. Gotham City Distrito de Fábricas Abandonadas, Matt Hagan, também conhecido como Cara de Barro, franziu a testa para o ninja parado à sua frente, sem qualquer sentimento de medo, horror, repulsa ou qualquer tipo de emoção que se esperaria ao ver um monstro como ele. O jovem apenas ficou parado ali, sem a mínima preocupação com a ideia de ficar diante de uma criatura como Hagan. Era perturbador de certa forma, e isso dizia muito, considerando que Hagan havia se tornado graças às indústrias da Jetet e ao próprio Ronald da Jetet por fazer um creme facial tão viciante. Como esse ninja o encontrou ali também foi perturbador, mas considerando que os ninjas supostamente são especialistas em coletar informações e usá-las a seu favor. Talvez houvesse verdades nas histórias por trás delas, afinal. Se Sai tinha consciência da perturbação de Hagen ao vê-lo, o ninja pálido não demonstrou nem um pouco. Continuou sorrindo, com aquele sorriso falso e sem emoção, e exibiu um simples pergaminho estendido nas mãos. Quando o Cara de Barro estendeu o braço para pegar o pergaminho de Sai, o ex-ator transformado em criminoso manipulou sua mão grande para que se transformasse em várias mãos menores na palma da mão. Desenrolá-lo e ler seu conteúdo com atenção. Isso tudo é legítimo? Nada dessas traições corporativas, perguntou o Cara de Barro, enquanto Sai assentiu que era de fato legítimo. Isso mesmo. Meu mestre é, na verdade, um grande fã dos seus filmes e sabe como você se tornou o que é agora. O único arrependimento verdadeiro dele nesta situação é não poder ajudá-lo antes. Você aceita a oferta mais generosa dele? Perguntou Sai, enquanto o Cara de Barro olhava para o pergaminho novamente, pensativo. Os termos eram bem diretos. Entregar-se à polícia e ligar para a Whirlpool Inc. para entrar em contato com Uzumaki Mema. Ao fazer isso, o homem imediatamente enviaria um exército inteiro de advogados caros que ele comandaria para libertar Hagen de uma liberdade condicional especial que ele já havia concedido a Pamela Isley. Embora a Cara de Barro e Era Venenosa nunca tenham realmente interagido um com o outro, ambos sabiam do passado um do outro facilmente através das notícias e dos relatos de segunda mão sobre seus próprios atos passados. Ainda assim, esta era uma oportunidade de ouro a qual ninguém se recusava simplesmente quando abordado secretamente por agentes de um rico empresário com uma empresa de alta tecnologia capaz de consertar o que lhe foi feito. Ninguém se dera ao trabalho até então de se importar com ele na medida em que ele precisava de ajuda. Claro, Batman alegou que queria ajudar, mas nunca disse como o faria. A menos que o vigilante mascarado tivesse uma empresa de alta tecnologia, mas com muita sorte, para respaldar sua própria oferta, ele se arriscaria com o homem que tinha. Sem mencionar que havia promessa de conseguir um emprego para Matt Hagen trabalhando para a Whirlpool Inc., possivelmente como porta-voz corporativo da empresa. Ou talvez fazendo alguns comerciais para eles no futuro, quando estivesse curado da doença. Uma ótima maneira de voltar a atuar, na mente de Matt, já que ele adorava atuar e a sensação de não poder fazer o que amava o consumia diariamente. Eu aceito. Quero ser normal de novo. Quero atuar de novo. Quero minha vida de volta, exclamou o Cara de Barro enquanto Sai assentiu novamente. Faça o que lhe é pedido no pergaminho e você o fará, Sr. Hagen. Além disso,
se o senhor tiver a gentileza de destruir o pergaminho, não queremos que certos elementos descubram isso. Eles costumam encontrar maneiras de causar problemas desnecessários nos momentos mais inconvenientes, disse Sai, com cara de barro assentindo antes de fazer o que lhe era pedido. Quando você quer que eu me entregue à polícia? Perguntou Cleophas enquanto Sai dava de ombros levemente, embora seu sorriso falso nunca o abandonasse. Em alguns dias. 3 no máximo. Meu mestre estará esperando sua ligação por volta dessa hora, Sr. Hagen. Mesmo que neguem o telefonema, meu mestre terá agentes de prontidão para relatar tais coisas e agirá de acordo para tirá-lo de lá, disse Sai antes de desaparecer nas sombras. Fale sobre segurança no emprego, comentou Cleophas antes de decidir pensar no assunto e torcer para que desse certo. Washington DC, algum tempo depois, que vergonha! Olha só, Valer! A Whirlpool Inc. tirou mais um criminoso da cadeia e tem planos de curá-lo da doença antes mesmo de contratá-lo. Disse o general Lane, irritado, enquanto olhava o jornal à sua frente, enquanto Valer estava em frente a ele no restaurante sofisticado onde se encontraram para comer e planejar as coisas. Este lugar também sabia ser discreto com eles quando se encontravam para discutir coisas. O que você esperava, general? A Whirlpool Inc. quer fazer um nome para si mesma. Você prefere que eles mantenham o nome LexCorp? E que algum aspirante a Lex Luthor continue fazendo o que Luthor estava fazendo? Perguntou Valer enquanto comia com uma expressão séria no rosto e agindo como se a refeição em si não fosse nada boa. O que não era verdade, já que a refeição estava fantástica, mas o humor de Valer e do General Lane antes da refeição era horrível. Com Cadmus em estado de suporte de vida, tanto Valer quanto Lane estavam em um limbo sobre o que fazer em relação à sua missão de combater a Liga da Justiça. Ambos haviam ido ao presidente para obter o financiamento oficial para Cadmus, já que Luthor e seu próprio financiamento para Cadmus haviam desaparecido. Infelizmente, o presidente dos Estados Unidos não acreditava que a Liga da Justiça se tornaria como os Lordes da Justiça na outra dimensão. A Liga da Justiça havia sido aberta com o presidente sobre o assunto e havia garantido ao homem que eles não se tornariam seus opostos claramente polares. E, como tal, qualquer chance de obter apoio do governo foi completamente eliminada. Eu preferiria que o Lex ainda tivesse a LexCorp. E que tivéssemos financiamento dele para fabricar as armas de alta tecnologia necessárias para combater a Liga da Justiça. Para esmagar o Superman e todos os outros heróis que governam o mundo sem restrições ou sob nosso controle. Foi um dos principais motivos pelos quais criamos a Cadmus. Valer. Para controlar e usar essas ferramentas para o bem do país, disse o General Lane, com Amanda Valer concordando. E agora nosso próprio controle sobre isso está praticamente perdido. Tudo por causa de um único ninja, comentou Valer enquanto o General Lane zombava e tomava um gole de sua bebida. Ninja. Bah! Aquele tal ninja, um meta-humano, se escondendo atrás de uma coisa dessas. Para encobrir seus rastros. Ele sabe que, se descobríssemos sua identidade, não seria tão difícil controlá-lo depois que uma equipe de captura fosse enviada, e fazer com que o bastardo presunçoso fizesse o que queremos, para variar um pouco, rebateu o General Lane enquanto olhava novamente para o jornal e para o título antes de jogá-lo na mesa. Infelizmente, os recursos que possuímos não foram capazes de descobrir a identidade do nosso misterioso ninja mascarado. Temos relatos de vários outros ninjas mascarados circulando por Gotham, Jump City e Metrópolis em intervalos aleatórios. Comentou Valer enquanto continuava comendo. O que significa que as fileiras do nosso inimigo estão crescendo. Antes tínhamos um deles. Agora são o quê? 2? 3 no total? Quanto tempo até que sejam 5? 20? Se isso não for cortado pela raiz logo, seremos invadidos por um exército desses idiotas mascarados, que só respondem a alguém que não é deste país, disse o General Lane, que tinha uma estranha mentalidade patriótica, onde, a menos que você tivesse nascido e crescido nos Estados Unidos, você era um cidadão de segunda classe e possivelmente inimigo do país.
Ou você era tudo americano ou nada mais na mente dele? Estou aberta a sugestões, general. Quem o senhor gostaria de recrutar para a nossa causa e podemos pagar por isso? Perguntou Amanda Valer, com o general Lane suspirando. Dificilmente. Em termos de candidatos, ninguém confiável. Mesmo que formássemos algum tipo de esquadrão suicida, não há um inimigo em quem possamos mirar adequadamente, e isso só nos colocaria no radar da Liga da Justiça, não importa o quanto encobrecemos nosso próprio envolvimento, comentou o general Lane enquanto via Valer estreitar os olhos, pensativa. Você ainda mantém contato com o pistoleiro e exterminador? Perguntou Amanda Valer com um sorriso irônico. Você quer contratá-los? Esses mercenários? Para fazer um ataque surpresa a um inimigo que sem dúvida nos deu um nome falso, perguntou o general Lane, já que ele preferia atirar no próprio pé. Não há outra alternativa, general. Eles têm acesso a recursos adicionais que nem nós temos em nossa posse. Sem mencionar que, sem dúvida, o preço dos serviços será alto, mas a tecnologia que temos pode nos dar um desconto considerável, disse Valer, enquanto o general Lane soltava um rosnado. Eu preferiria que eles fossem forçados à submissão e simplesmente fizessem seu trabalho como qualquer bom soldado obediente deveria fazer, rosnou o general Lane, com Valer suspirando. Sabendo que o homem estava em seu próprio mundinho sobre ser leal aos Estados Unidos e nunca servi-lo por qualquer outro motivo além do que você quer ou tem que fazer. Tais opiniões acabariam por matar o homem um dia. Whirlpool Inc. No momento, Victor Fries, exclamou Mem alegremente enquanto apertava a mão do outro homem. Senhor Uzumaki. É bom vê-lo pessoalmente, respondeu Victor com um sorriso no rosto, mantendo a fachada de não conhecer esse homem como aquele que salvou ele e Nora de seu próprio inferno pessoal. Igualmente. Como está Nora? Perguntou Mem enquanto os dois se sentavam em suas respectivas cadeiras em seu escritório. Ótimo. A casa que você nos ofereceu aqui em Metrópolis é muito generosa. Achei que teríamos que deixar a de Miami para ficar com ela, até que seu advogado explicou que poderíamos ficar com as duas, disse Victor, enquanto Mema sorria para ele. Você é um bom homem, Victor. E, como tal, homens bons são difíceis de encontrar. Quero que aqueles que trabalham para mim não sejam apenas os melhores, mas também recebam o melhor em troca. Seus esforços para ajudar a Whirlpool Inc. a tornar o mundo um lugar melhor não serão ignorados. Não enquanto eu comandar esta empresa. Juntos, combateremos a morte, as doenças e outras enfermidades, eliminando a única vantagem que não temos, respondeu Mema, com Victor assentindo. Tempo. Sussurrou Victor, sabendo firmemente que coisas como doenças e enfermidades sempre tinham o tempo a seu favor, porque a cura para elas estava muito distante, enquanto aqueles que tentavam encontrá-la envelheciam lentamente a cada ano que passava. E as vidas dessas vítimas dessas coisas já haviam sido tiradas, e mais coisas estavam a caminho. Tempo. Mas juntos, daremos um golpe duro nele, e na própria morte, disse Mema confiante, sabendo que vidas seriam salvas por meio dessa empreitada. Mudando de assunto, ouvi no noticiário que você anda causando muita comoção com suas ações ultimamente, além de mim, comentou Victor antes de os dois atravessarem o prédio em direção ao andar de P&D que Victor havia sido designado. Sim. Tenho reunido ex-criminosos compassados horríveis e dado a eles uma segunda chance na vida. Não só eles são curados de seus problemas, como também lhes dou uma nova vida trabalhando para mim com suas habilidades. Em suma, dou a eles um novo propósito mais profundo onde antes não tinham nenhum, disse Mema calmamente, com um homem ao lado assentindo. Como você fez por mim, sussurrou Victor para Mema, que sorriu para ele antes de ficar sério. Eu vi a fita que fez de você o que você se tornou. Eu vi a razão por trás da sua dor e sofrimento. Você é um bom homem, Victor, e você estava no seu próprio inferno, e isso não era merecido, sussurrou Mema, séria. Obrigado por nos libertar daquele inferno.
Nunca poderei retribuir. Nunca poderemos retribuir. Mesmo assim, farei o meu melhor para fornecer a você e à sua empresa todos os meios para salvar vidas através das minhas habilidades, disse Vitor antes de apertar a mão de Mema e entrar em seu novo laboratório para conhecer o local. Ele parece entusiasmado, comentou Mercy depois de ir até seu empregador, amante, e ver Vitor trabalhando através da janela de vidro. Verdade. Mesmo assim, Vitor mantém sua empolgação com a família e o trabalho sob controle, então não preciso me preocupar com ele ficando maluco com a gente. O homem ama o trabalho quase tanto quanto ama a esposa. Pretendo que continue assim, respondeu Mema. Enquanto o homem observava Vitor conhecer sua equipe enquanto trabalhava. Ouvi dizer que Harvey Dentendente vai passar por uma cirurgia ainda hoje para tratar da metade do corpo com cicatrizes. Acrescentou Mercy enquanto caminhavam pelos corredores da empresa. Claro que ele vai fazer a cirurgia. Afinal, estou providenciando os melhores médicos e os procedimentos médicos mais modernos para serem feitos aqui. Espero que você tenha conseguido entrar em contato com a ex-noiva dele, Grace, e contar a ela as boas novas, perguntou Mema enquanto Mercy assentia. Ela vai voar hoje. Primeira classe, comentou Mercy, enquanto Mema assentiu. Mande um motorista buscá-la no aeroporto. Harvey vai ficar muito bravo comigo se descobrir que a mulher que ele amava teve que pegar um táxi para vir aqui em grande estilo para vê-lo. Na cabeça dele, ela deve ser tratada como uma rainha. Para o bem da recuperação dele e da felicidade geral, não vamos decepcioná-lo, disse Mema. Firmemente, enquanto Mercy assentiu. Pamela e Harvey têm uma história juntos. Você precisa garantir que eles consigam trabalhar juntos no mesmo prédio sem complicações, comentou Mercy, enquanto Mema assentiu. Eu sei. Já conversei sobre isso com a Pamela. Depois que Harvey estiver curado fisicamente, seguido pela cura mental mais tarde, os dois precisarão se sentar para ter uma conversa séria, disse Mema, com Mercy se encolhendo ao pensar em como isso se desenrolaria. Não vai ser bonito. Harvey pode ter uma recaída com ela por perto, alertou Mercy, enquanto Mema fazia um barulho com a garganta. Possivelmente. Tudo depende de Harvey e da sua recuperação mental. Vamos esperar até que a força mental de Harvey consiga lidar com a ideia de falar com Pamela pessoalmente. Antes de chegarmos ao ponto de um confronto real. Eu também estarei lá para que nada saia do controle para nenhum deles quando chegar a hora, disse Mema, enquanto Mercy apenas assentiu antes de entrar no elevador e descer mais alguns andares. Matt Hagen está no laboratório que designamos para ajudar com a condição dele. Ele queria falar com você pessoalmente. Talvez para agradecer pela oportunidade que você lhe deu, acrescentou Mercy, com Mema assentindo. Eu já imaginava. Qual é o status de um possível tratamento para ele? Perguntou Mema, já que pediu que Mercy o mantivesse informado sobre o estado de saúde de Hagen. Os resultados preliminares mostram resultados promissores no tratamento do Sr. Hagen. Mas ninguém no laboratório quer ser otimista demais, a menos que haja evidências sólidas para se sentir assim. Todos temem decepcioná-lo e o resultado final dessa decepção é que todos desapareçam, respondeu Mercy com um sorriso irônico. Eu não sou o Luthor. Não vou demiti-los ou fazê-los desaparecer simplesmente por não fazerem algo quando solicitado. Principalmente quando não é culpa deles. Se os resultados mostrarem que não pode ser feito de uma maneira, peça para tentarem de outra, e de outra se a próxima falhar. Todo problema tem uma solução, e não vou desistir de Hagen só porque ainda não encontramos a solução para o problema dele. Respondeu Mema antes de entrarem no laboratório e verem a figura notável do cara de barro em uma mesa. Sr. Uzumaki. É uma honra conhecê-lo pessoalmente, disse cara de barro enquanto Mema sorria. Para ele. A honra é minha. Lamento não termos nos encontrado antes. Minha agenda estava tão cheia que não pude adiar nada por tempo suficiente para te ver. Ser o chefe de uma empresa multibilionária pode ser surpreendentemente desafiador,
Pois você precisa encontrar tempo para aqueles em quem deveria estar se concentrando, respondeu Mema, com um Hagen assentindo. Todos aqui parecem ter certeza de que podem me curar da minha condição. Mas há uma questão que me preocupa um pouco, disse Hagen, com Mema franzindo a testa. Qual o problema? Perguntou Mema enquanto Hagen hesitava por um segundo. Como você já deve saber, eu costumava usar um creme especial feito para moldar meu rosto em qualquer formato. Mas só o usei porque meu rosto ficou marcado e desfigurado em um acidente anterior. Adoro atuar e ninguém quer um homem desfigurado em um filme, a menos que seja de terror, e ele seja um pão duro demais para contratar alguém normal para gastar maquiagem. Para ir direto ao ponto, temo que, depois que você restaurar meu corpo, as deformações que meu rosto teve voltem para me assombrar, disse Hagen, enquanto Mema parecia entender. Entendo. O creme que você tomou é a única coisa que os mantém curados, e se conseguíssemos reverter a situação, possivelmente deixaria as cicatrizes novamente curada do seu estado geral, mas não totalmente curada na região do rosto, disse Mema, refletindo. Sim. Se isso acontecer, não sei o que eu faria. Quero ser curado, mas ao mesmo tempo, quero ter uma aparência normal também, disse Hagen enquanto Mema assentiu. Entendo, Sr. Hagen. Não se preocupe. Se por acaso o seu medo se concretizar, mandarei os melhores cirurgiões plásticos do mundo para cá para resolver esse problema. Pretendo garantir que você seja curado e curado ao mesmo tempo. Só tenha paciência. Tudo de bom vem para quem espera, respondeu Mema, com Hagen assentindo. O senhor foi sincero comigo, Sr. Uzumaki. Mais do que posso dizer dos outros. Da Jettet. Batman. Todos sempre me usaram para uma coisa ou outra sem me devolver o que deviam. Mas você não. O senhor é um homem honesto. Sabe como é difícil e raro encontrar um homem honesto? Até hoje, eu não conseguia me transformar em um. Mas agora eu consigo. O senhor. Obrigado por fazer isso. Significa muito para mim, disse Hagen com Mema sorrindo. De nada, senhor. Hagen. Quanto à sua cura, este não será um processo simples, porém rápido. Primeiro, meus cientistas precisam realizar uma série de testes. Alguns mais longos que outros, em muitos aspectos. Parecerão demorados ou repetidos. Mas esses testes são feitos para garantir que tudo seja feito corretamente no processo de desfazer o que o levou a isso. Se isso for feito corretamente, quero que seja feito com extrema precisão. A última coisa que quero é ter sucesso, apenas para que o procedimento tenha algum efeito colateral imprevisto, e de alguma forma pioremos as coisas. Então, novamente, se as coisas parecerem um pouco lentas durante os testes, não se agitem ou fiquem bravos por esperar. Não quero que as coisas sejam feitas rapidamente. Quero que sejam feitas corretamente. Disse Mema, com Hagen assentindo. Entendo. E depois disso, por favor, me chame de Matt. Faz tempo que ninguém me chama de Matt, respondeu Hagen com um sorriso irônico para o homem. Claro. Matt. Passarei aqui de vez em quando para verificar seu progresso aqui no laboratório. E se você tiver algum problema, não importa qual, me avise, disse Mema antes de dar um tapinha no ombro largo de Hagen e ir embora com Mercy. Vocês estão adorando heróis aí atrás, comentou Mercy, enquanto Mema sorriu por um segundo antes de ficar sério. Morda a língua, Mercy. Como estamos indo em termos de opinião pública? Ouvi dizer que alguns veículos de comunicação e alguns jornais não foram nada gentis comigo, disse Mema, com Mercy suspirando, já que era verdade. No momento, a maioria do público está do seu lado. Eles estão, em sua maioria, inseguros quanto à possibilidade de você usar ex-criminosos para o avanço da empresa. Se conseguirmos fornecer-lhes algo em termos de resultados num futuro próximo, isso sem dúvida os tranquilizará e afastará seus medos, disse Mercy antes de finalmente entrarem em seu escritório. Concordo.
Mas o progresso não pode ser apressado, Mercy. Nem mesmo para apaziguar as massas que exigem que eu lhes dê resultados imediatos. Na Whirlpool Inc., não fazemos as coisas rapidamente. Fazemos corretamente. Esse é o nosso lema aqui na empresa. Mercy. Não o lema lançar um novo produto às pressas e torcer para que não exploda e tenhamos que chamar os advogados, que Luthor adotou porque achou que era uma política muito mais barata de lidar do que garantir que isso não acontecesse, comentou Mema, enquanto Mercy concordava com ele, já que Lex já havia feito isso no passado e teria saído pela culatra se não fosse pelo exército de advogados que ele contratou para afogar os réus em papelada até que seus recursos se esgotassem. Aquele traje cibernético de poder para a polícia feito alguns anos atrás pelo Sr. Henry Irons foi um exemplo disso, e Luthor pagou muito dinheiro para silenciá-lo. Por outro lado, o general Lane ligou aqui pedindo para nos reunirmos. Ele quer falar sobre futuros contratos militares conosco, com alguns dos brinquedos antigos que ainda temos guardados, disse Mercy, enquanto Mema resmungava. Claro que sim. O general Lane quer armas. Armas que Luthor fez e quer que eu lhe dê por um preço decente. Sem dúvida, aquelas capazes de matar o Superman e seus primos. Ele não consegue encontrá-las na Wayne Enterprises ou nos laboratórios estelares, então vai até onde elas estão guardadas, aguardando para serem desmontadas antes que a ação de desmontá-las seja tomada, comentou Mema, sabendo que tinha essas armas guardadas e que planejava desmontá-las, reciclando seus componentes para usos alternativos. Devo dizer a ele para não se sentar? Perguntou Mercy enquanto Mema refletia sobre o assunto. Não. Seria rude, e ele sem dúvida vai achar isso. Dê a ele algum tempo na semana que vem, mas diga ao general que a reunião será curta. Não quero entreter o belicista por mais tempo do que o necessário, respondeu Mema, com Mercy erguendo uma sobrancelha. Você teve uma experiência ruim com alguém como ele? Perguntou Mercy, enquanto Mema dava de ombros. O chefe fez isso. Seu nome era Danzo. Alguém que acreditava que tudo e todos eram seus inimigos. Tudo que ele queria era a guerra com outras pessoas que não eram da nossa aldeia, simplesmente porque não nasceram lá. Danzo treinou uma divisão ninja de elite chamada Roat, mas eles eram todos drones irracionais e sem emoção, que o obedeciam sem questionar devido ao seu condicionamento extremo. Eles não podiam fazer nada sem a sua aprovação expressa ou sem uma ordem dada. Ele até matou aliados. Simplesmente porque o homem pensou que eles seriam uma ameaça à nossa aldeia em um futuro distante e queria que seus homens mais fortes fossem eliminados antes disso, respondeu Mema calmamente. Oh! Que aconteceu com ele? Perguntou Mercy com Mema sorrindo. Digamos que o desgraçado era um péssimo perdedor e decidiu se explodir em vez de ser julgado por outros que ele considerava fracos em comparação com sua maneira de pensar. O homem não gostava de ser julgado pelos outros e se considerava o mais próximo possível de ser um deus másculo porque não se importava com a humanidade em um nível emocional e só queria governá-la com um punho de ferro sob a besteira de os fins justificam os meios ou o bem maior que você ouve quando as pessoas perguntam por que fazem o que fazem. Respondeu Mema, enquanto Mercy se surpreendia com isso. E o general Lane se encaixa na personalidade desse Danzo? Perguntou Mercy curiosamente. Em quase todos os sentidos, Mercy. É por isso que eu, ou melhor, o chefe, terei grande prazer em acabar com a vida dele em um futuro próximo, no momento em que ele tentar algo estúpido contra ele, comentou Mema em um tom mortalmente calmo. Wayne Manor, sala de estar. Bruce Wayne apenas encarou Talia. Ela estava em frente a ele, em uma cadeira confortável, com uma mesa simples entre eles. Alfred não estava ali. Ele havia providenciado chá e biscoitos, como era seu dever, providenciar guloseimas para os convidados antes que Bruce o mandasse embora, para o caso de a situação ficar violenta. Essa carranca no seu rosto não combina com você, meu amor. Faz você parecer velha.
Velha demais, na verdade, disse Thalia enquanto aceitava o chá e um dos biscoitos que Alfred havia oferecido. Considerando com quem estou falando e o que aconteceu, você pode me culpar? Perguntou Bruce quase friamente. Na verdade, posso. Posso te culpar porque foi sua atitude e seu modo de pensar que me fizeram afastar nosso filho de você. Respondeu Thalia enquanto Bruce rosnava. Ele é seu filho. Eu nem conheço o garoto por sua causa, respondeu Bruce enquanto Thalia franzia a testa. Como se você tivesse tentado conhecê-lo. Eu te conheço bem, querida. Bem demais. Eu sabia que se você descobrisse, o menino seria tirado de mim e estaria aqui em seu lugar. Não pense por um momento que eu não sei como você se comportaria neste caso, Bruce. Você teria me negado o direito de vê-lo novamente, Thalia retrucou, enquanto Bruce não disse nada sobre a acusação, já que provavelmente era verdade. Ele foi treinado para ser como você, perguntou Bruce enquanto os olhos de Thalia suavizavam um pouco. Só para se defender. E antes que pergunte, eu o treinei. Não meu pai. Nem nenhum dos seus homens. Só eu, respondeu Thalia. Enquanto Bruce se acalmava um pouco. Habilidades letais ou não letais? Perguntou Bruce enquanto Thalia desviava o olhar. Habilidades não letais por enquanto, mas eu estava planejando treiná-lo na outra habilidade em alguns anos, quando sua mente e corpo amadurecessem para entender o conceito de tirar uma vida, respondeu Thalia, sabendo que Bruce não gostava da ideia de seu filho ser treinado para derramar sangue. Para se tornar o herdeiro de seu pai, concluiu Bruce enquanto Thalia franzia a testa. Eu continuo dizendo que meu pai não sabe nada sobre Damen. Passei meu tempo livre fazendo tudo o que podia para proteger meu filho da influência dele. Se meu pai tivesse conseguido o que queria, Damen seria exatamente o monstro que você temia que eu o transformasse depois de todo esse tempo, trazendo você para o lado dele contra a sua vontade, disse Thalia, enquanto Bruce claramente não acreditava nela nem um pouco. Ele ainda pode ser o monstro que eu temo que seu pai o transformaria em Thalia, comentou Bruce enquanto Thalia estava a ponto de jogar a xícara de chá nele. Como você vai saber se não o conhecer? Falar com ele? Conhecê-lo, perguntou Thalia, enquanto Bruce fazia uma careta, pois tinha a sensação de que Alfred o pressionaria para conhecer o garoto. Quando? Perguntou Bruce enquanto Thalia sorria novamente. Daqui a alguns dias. Gotham City Park. Respondeu Thalia enquanto Bruce assentiu. Sem truques, Thalia. Estou falando sério, avisou Bruce enquanto Thalia franzia a testa para ele novamente. Sou Bruce em muitas coisas, mas jamais arriscaria. Meu filho, nem o usaria como peão em algum jogo que eu queira ganhar. Não sou meu pai nesse sentido, retrucou Thalia antes de ir embora. Seu charme para conquistar mulheres não perdeu a força. Mestre Bruce, disse Alfred enquanto voltava e observava a mulher sair da casa. Não posso confiar nela, Alfred. Pelo que sei, a criança foi treinada para se aproximar e me matar enquanto eu durmo. Pelo amor de Deus, comentou Bruce, já que não duvidaria de Thalia ou de qualquer outra pessoa que tivesse treinado o garoto. O senhor realmente acredita nisso? Ou está usando isso apenas como desculpa para não conhecer o garoto além do que sabe? Questionou Alfred, enquanto Bruce o encarava com uma expressão carrancuda. Estou apenas me preparando para o pior cenário, Alfred. Alguém tem que se preparar para isso, respondeu Bruce antes de ir até a Bacaverna para se trocar. Mesmo depois de todo esse tempo, não importa quais talentos ou habilidades você possua, você ainda é um novato nos caminhos da família e no conhecimento do amor, Mestre Bruce, pensou Alfred tristemente consigo mesmo. Tomara que esse menino seja uma dádiva de Deus para a família Wayne. Ou para o que restou dela. Suíte Penthouse Metropolis, Cara estava comendo com seu clone Galatia e a feiticeira Tala, com um rosto vermelho novamente, enquanto tentava não olhar para a porta do quarto entreaberta. Ela não sabia o que esperar logo depois de fazer parte daquele harém. Mas não era isso.
Ela nem sabia como havia entrado para o grupo, para começo de conversa. Parecia tão estranho. Num momento, Kara resistia à visão de Naruto fazendo sexo com todas as mulheres ao seu redor. No instante seguinte, ela fazia parte daquilo e fora informada sobre o básico do que se esperava de alguém que fazia parte daquele grupo de mulheres. Foi uma grande surpresa para ela ser quase forçada a um relacionamento com aquele que, agora revelado como um antigo deus primordial, o que, claro, agora explicava algumas coisas, um homem que também afirmava ser um super pervertido. Falando sério, ele não podia mais tolerar a humanidade se autodestruindo, se afogando em corrupção. Enquanto aqueles que juraram combater esse mal nunca terminavam o que havia começado e deixavam o sistema atual, influenciado pela corrupção, dar a palavra final. Como Naruto iria equilibrar o bem e o mal sem que nenhum deles fosse poderoso o suficiente para dominar o outro e piorar as coisas? O excesso de bondade tornava as pessoas preguiçosas, frágeis, ingênuas e ignorantes, acreditando que o mal em todas as coisas era, em última análise, fraco e, portanto, não deveria ser levado a sério. Tal ignorância deixava o mundo vulnerável a ataques ou a surpresas por algo que deveriam ter previsto, mas não o fizeram por causa de sua ignorância. Mal em excesso era, bem, meio que falava por si. Levava à dor, ao sofrimento, à tortura, à escravidão, à morte e, no pior dos casos, à destruição total do planeta. Provavelmente feito por pessoas mais, que o fariam simplesmente por despeito por alguém que odiavam. Nenhuma das opções era adequada na opinião de Naruto, e Kara, relutantemente, concordava com ele em diferentes níveis. Falando em Naruto, gritos altos e prazerosos podiam ser ouvidos de duas mulheres diferentes no quarto. As outras duas mulheres ao lado de Kara também estavam comendo, mas não demonstravam rubor, já que estavam acostumadas com esse tipo de coisa, e optaram por ignorar por enquanto. A própria Kara se perguntava como elas conseguiam ignorar os sons de Estelar e Arlequina sendo levadas por Naruto? E por que a porta estava aberta? Se Kara não soubesse de nada, pensaria que Arlequina a havia deixado aberta de propósito para que os sons do trio pudessem ser ouvidos pelas outras. Ou talvez só pela Kara, já que ela ainda não tinha recuperado a superaudição. Ou o resto dos seus poderes. Ela ainda estava na fase não confio em você para contar à Liga da Justiça sobre nós desse tipo de relacionamento de harém, então o selo que Naruto havia colocado, para seu completo e total constrangimento, em sua bunda os impedia de funcionar. Alguém está com tesão, comentou Galatia com um sorriso irônico. Eu não estou, protestou Kara enquanto lançava um olhar furioso para Galatia. Não seja assim, querida. Negar não é saudável. Confie em mim, disse Tala, simplesmente com um sorriso irônico. Eu não estou em negação, protestou Kara enquanto o sorriso irônico de Galatia aumentava. Diz a mulher com uma mancha crescente se formando entre suas pernas e manchando sua calcinha nova, comentou Galatia, já que ela usava os olhos para ver através da mesa. Por que você? Kara se irritou, sem ter como se defender das palavras de Galatia, pois elas eram, para sua vergonha, bem verdadeiras, e só a envergonharia ainda mais se tentasse lutar contra elas. Você tem que dar crédito a Harley. A libido dela está bem alta, comentou Tala calmamente enquanto ouvia alguns palavrões vindos do outro cômodo e sabia que era mulher. Ela foi reprimida por anos sob o jugo do palhaço. Só trabalho e nenhuma diversão fazem da Arlequina uma mulher louca. Bem, mais louca do que o normal, disse Galatia, sabendo de seu tempo em Cadmus que o Coringa era considerado um de seus futuros alvos para matar quando chegasse a hora de derrubar o submundo do crime, após a derrota da Liga da Justiça. Um último grito de ambas as mulheres e de um homem foi logo ouvido, acompanhado pelo som fraco de 3 pessoas respirando pesadamente. Pouco tempo depois, Naruto saiu para se secar após um banho rápido e agradável e sorriu para as 3 mulheres que terminaram de guardar os pratos depois de comerem. Você nos mima. Você sabe disso, né?
Perguntou Galatia com um sorriso irônico antes de olhar para a cara, que desviava o olhar do corpo magro e musculoso dele e corava ao vê-lo. Eu não. Deveria mimar você? Deixá-la se contorcendo ao vento, perguntou Naruto, divertido, antes de se sentar no sofá ao lado e suspirar com a TV ligada. De jeito nenhum. Quando eu quiser sexo, é melhor. Você me dar, exclamou Galatia com os olhos ardendo de paixão e um pouco de fúria só de pensar em ter qualquer prazer sexual negado. Naruto soltou uma risadinha, sabendo que às vezes transformava a mulher em uma mulher obcecada por sexo, e honestamente não se importava, contanto que fosse ele quem ela queria. Com um pequeno suspiro, o loiro mudou para o noticiário e viu algo que lhe chamou a atenção. E em notícias recentes, o CEO da Whirlpool Inc., Uzumaki Mema, anunciou oficialmente o controverso programa de reabilitação criminal especial de sua empresa. Este programa exclusivo foi criado para ajudar certos criminosos com superpoderes a encontrar uma nova vida, removendo seus poderes. Ao se tornarem seres humanos normais, a Whirlpool Inc. oferece a cada pessoa um emprego com base nas habilidades que possuíam antes da vida criminosa. Embora muitos pensem que é uma boa maneira de criminosos com poderes se reintegrarem à sociedade, há quem considere que essa ação não é apenas errada, mas que nem deveria ser aplicada. O general Sam Lane, das Forças Armadas dos Estados Unidos, manifestou-se no início desta semana sobre como esse programa trouxe problemas para os Estados Unidos. A cena mudou da apresentadora para a aparência firme, porém idosa, do general Sam Lane, em seu uniforme impecável de general 4 estrelas, com uma expressão furiosa no rosto. Este programa enfraquece o nosso país. Esses criminosos deveriam ser entregues ao exército dos Estados Unidos para servir. Lutar pelo país que eles constantemente minam para pagar suas dívidas pelos danos que causam aos cidadãos inocentes. Não tirar seus poderes e entregá-los depois de reintegrados à sociedade. E quanto a todas as vidas inocentes que esses criminosos arruinaram? Todas as famílias? Isso não é justiça. É uma injustiça, e pretendo garantir que este programa não seja mais executado com patrocínio corporativo, onde a lealdade a um país é ínfima, baseada no salário da empresa para o funcionário. A tela voltou para a âncora. Palavras duras de um homem severo. O próprio general Lane não é estranho a apresentar ideias consideradas controversas. O próprio general apoia há muito tempo um programa mais controlado pelo governo, semelhante ao que o Uzumaki Mema está oferecendo. Mas a diferença entre eles é que aqueles com poderes, independentemente de serem criminosos ou não, são imediatamente convocados para o serviço militar. No entanto, uma proposta tão radical tem sido constantemente rejeitada pelo presidente dos Estados Unidos, sob a alegação de que viola os direitos civis daqueles que apenas desejam tentar viver uma vida normal e honesta, independentemente de suas habilidades. O Sr. Uzumaki não pôde ser contatado para comentar na época, pois não estava presente para ser entrevistado sobre os comentários do general Lane. Suspirando com a notícia à sua frente, Naruto desligou a TV e ficou totalmente sério sobre como lidar com o irritante general. Por um lado, ele poderia simplesmente matar o homem, mas isso o colocaria sob muita pressão em sua persona ninja. E ele não precisava disso. Amanda Waller sem dúvida o usaria como um mártir para convencer o presidente dos Estados Unidos a financiar a Cadmus ou uma espécie de clone da organização Cadmus até que a organização original pudesse voltar a funcionar. Talvez até mesmo tirando Luthor da prisão para trabalhar para ela em caráter não oficial, a fim de mantê-lo sob controle. O homem era procurado por todos os países civilizados do mundo e os Estados Unidos não estavam dispostos a entregá-lo a ninguém, sabendo muito bem que alguns tentariam explorar a mente brilhante, porém um tanto delirante, de Luthor a todo custo. Outra maneira de se livrar do general Sam Lane seria descobrir e revelar à mídia todos os seus segredos sujos, desde o passado até os dias de hoje. O que envolveria Cadmus e quaisquer outras organizações nojentas e não autorizadas das quais ele participasse e que nem deveriam existir.
É claro que, ao fazer isso, Naruto poderia facilmente entrar no radar da Liga da Justiça, e Batman sem dúvida estava ansioso para enviar outros heróis atrás dele, apesar da ameaça de não me procurem ou seus amigos e entes queridos morrerão, pairando sobre ele. O homem não sabia como deixar as coisas de lado e isso era algo que Naruto acreditava que seria sua ruína se ele não tomasse cuidado. E Naruto certamente não poderia pedir a nenhuma das mulheres em sua vida para fazer isso. Cara não mataria o general. Tala poderia, mas ela seria vista a quilômetros de distância e a Liga da Justiça tinha vários místicos em suas fileiras que podiam sentir magia, e não demoraria muito para Batman eventualmente descobrir Tala de alguma forma. Pamela e Harley estavam fora, já que uma estava em liberdade condicional e a outra estava escondida com ele. Estelar estava fora porque ela deveria estar exilada em um local não revelado, uma ilha tropical, longe de tudo isso e chamar a atenção da Liga da Justiça. Galatia estava fora porque ela oficialmente não existia, embora os arquivos pertencentes a ela tenham sido destruídos. Quando ele a levou pela primeira vez, o risco de enviá-los era muito grande, já que Valer suspeitaria de algo se ela fizesse sua própria investigação. Um súbito impacto de memórias atingiu Naruto. De seu clone das sombras na Whirlpool Inc. e sua carranca aumentou ainda mais. Aparentemente, o general havia dito algumas palavras escolhidas para Mema em seu breve encontro, e nenhuma delas foi lisonjeira. Havia até palavras do general irritado dizendo coisas que você não pode retirar. Ou seja, sobre como ele desejava que os Estados Unidos tivessem mais bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial e simplesmente as lançassem por todo o Japão para destruir o país inteiro, racista demais. Logo após esse pequeno momento acontecer, alguém tentou assassinar o clone das sombras. Ou seja, o assassino conhecido mundialmente como Pistoleiro. O homem não apenas errou, mas foi visto por Mema antes de transmitir todas as memórias para Naruto mentalmente sem dissipar. Naruto fez uma nota mental para fazer o assassino pagar por isso, já que ele considerou tal movimento, e o general que sem dúvida o contratou por não dar ao durão militar de um homem o que ele queria. E o que o homem queria? Acesso a amostras de DNA de Matt Hagen quando ele ainda se parecia com o cara de barro, de Vitor Fries antes de ser curado de sua condição e, claro, uma nova amostra de DNA de Pamela para seus próprios cientistas examinarem. Memo recusou, é claro, alegando que essas amostras estavam destruídas ou inacessíveis, já que a última violaria a privacidade de um de seus funcionários. Naturalmente, o general Sanlane não era um homem que aceitava um não como resposta, independentemente dos motivos apresentados, e estava extremamente irritado com seu obstáculo no caminho, chamado Mema. Pistoleiro era apenas um meio de remover tal obstáculo do cargo e colocar alguém em quem o general pudesse confiar em posição de assumir o poder. Naruto mentalmente ordenou a Mema que investigasse discretamente para descobrir quem era o candidato mais provável para assumir o poder se o clone das sombras morresse e descobrir como eles estavam conectados a Lane. Também estava bem claro que esse homem, que era rude e um babaca egoísta ao mesmo tempo, precisava ser removido do jogo. Normalmente, Naruto o eliminaria rapidamente, discretamente, sem se importar com a reação das pessoas. Mas, desta vez, precisava ser feito em um ambiente violento e público. Dane-se a atenção da Liga da Justiça e até do governo dos Estados Unidos, já era hora de chutar mais traseiros. Estilo Uzumaki Naruto. Residência do General San Lane. 3 semanas depois, o General Lane estava sentado em seu escritório, em casa, bebendo uísque em seu copo. Sem gelo. Ele queria que o álcool em brasa inundasse sua boca e seu organismo com seu poder de influência mental. Ele havia tirado o casaco e o pendurado em um cabide no armário, sentado na bela poltrona de couro, digna de sua patente de general 4 estrelas nas Forças Armadas. O quarto estava escuro, sem luzes acesas, mas o dia estava ensolarado lá fora, com a luz brilhando em vários pontos através das persianas das janelas. Quanto ao motivo de ele estar bebendo tão tarde, era bem simples. O general San Lane, general 4 estrelas,
Patriota das Forças Armadas dos Estados Unidos e defensor absoluto de sua nação, havia sido dispensado do serviço militar. Dispensa desonrosa. Ele não era mais um general 4 estrelas de alta patente nas Forças Armadas. Não mais. Estava em todos os jornais nas últimas 2 semanas. Em um momento, o general Sam Lane estava em sua base militar designada, em sua mesa designada, quando 2 policiais entraram na sala com um oficial do JAG e o prenderam ali mesmo por várias acusações militares criminais de natureza delicada. Nas últimas 2 semanas, o general Lane teve que comparecer a um tribunal e ouvir provas que prejudicavam sua carreira, seu caráter e seu papel como soldado de seu país. Provas fornecidas por uma fonte anônima, que entregou tudo ao JAG, sem nenhuma pista sobre quem o fez. O advogado contratado pelo general tentou defendê-lo da melhor forma possível, diante das provas prejudiciais em mãos contra seu cliente. Mas, no final, o caso era desesperador e tudo o que Sam Lane pôde fazer foi fechar um acordo doloroso que o expulsou do exército sem pena de prisão, em respeito aos seus anos de serviço leal. Felizmente, a maior parte do julgamento transcorreu em segredo devido à sensibilidade do caso, e os repórteres foram mantidos afastados. Mas a mídia queria saber, e o que não podia saber, especulava. Da especulação, surgiram rumores, acusações, e por fim, pessoas decidindo que ele era culpado de imediato, sem nem mesmo saber toda a história por trás disso. Tanto para inocente até que se prove o contrário. É claro que o general não era de falar, pois achava que o Superman, assim como os outros heróis da Liga da Justiça, eram culpados de algum delito passado, à sua maneira. Ele nunca se importou com o motivo do ataque repentino do Superman à Terra, graças à lavagem cerebral de Darkseid no Kryptoniano. Era apenas uma desculpa que o ex-general precisava para começar sua guerra contra os alienígenas, as aberrações e todas as outras entidades não humanas que seu mundo estava produzindo. Sam Lane podia ver que o mundo havia mudado drasticamente desde que ele era um jovem soldado raso no exército, ansioso para pegar a espada, ou arma, neste caso, contra os inimigos da América. Matar todos eles. Deixar que o único Deus verdadeiro, que ama a América, resolva isso. Essa tinha sido sua mentalidade naquela época e era sua mentalidade agora. Todos esses meta-humanos que ele vira surgindo eram sobrenaturais. A natureza cometendo erros ao brincar de cientista louco com um corpo humano, o que acabaria por condenar a nação, se não o mundo, com seus poderes. Por um lado, ele queria destruir todos eles. Alienígenas, meta-humanos e aberrações com poderes perigosos achando que poderiam fingir ser normais. Sam Lane não tinha intenção de fingir com essas pessoas. Se elas fossem sobreviver e ter poderes, seriam colocadas para trabalhar. Aos seus olhos, eram todos recursos. Eram ferramentas. Armas de guerra. Cães de guerra. Suas armas. Seus cães. Em sua mente, Sam Lane acreditava que todos eles deveriam ser treinados e mantidos vivos com um único propósito: tornar os Estados Unidos o país dominante, se não o único, do planeta. Se não fosse por algumas de suas atribuições mais questionáveis e seu histórico militar, sem censura, o agora ex-general teria se candidatado à presidência e dado ao seu país a força que merecia. Infelizmente, tais coisas agora eram apenas um sonho. Inalcançáveis ou mesmo impossíveis. Achei que tivesse deixado claro para você e valer que seu tempo tentando comandar as coisas, sozinhos ou juntos, na Cadmus havia acabado, comentou Naruto em seu traje ninja antes de sair da sombra no canto e se sentar na cadeira em frente ao general. Um bom soldado não se submete ao inimigo. Ele luta com todas as suas forças contra o inimigo, Sam Lane retrucou, enquanto Naruto assentiu. É verdade. Mas você não é um bom soldado, Lane. Não mais. Embora, dada a sua história militar, duvido que você possa ser chamado de qualquer um dos dois, disse Naruto enquanto Sam Lane franzia a testa e pegava sua arma escondida na mesa.
Você não tem o direito de me julgar pelas minhas ações passadas. Eu fiz o que era certo para a América. Meu país precisava ser protegido de todas as ameaças possíveis, disse Salane enquanto Naruto apenas zombava dele. Não pelo que li no seu arquivo. Adorei como você tentou encontrar uma maneira de localizar a antiga ilha amazônica de Temícera depois que a Mulher Maravilha se revelou. Eu sabia que você acreditava em Deus, mas certamente não acredita nessa coisa de todas as outras. Religiões devem ser derrubadas, acredita? Não importa. Ainda assim, duvido muito que seu plano, mesmo que remotamente bem-sucedido, funcionasse para enviar algumas equipes de operações secretas para lá para assassinar a rainha das Amazonas e fazer parecer que a tribo Bana era responsável. Quer dizer, você queria mergulhar as Amazonas em uma guerra civil, fazê-las se matarem a ponto de ficarem tão fracas e confusas com a luta que você pudesse enviar uma força militar inteira para lá para eliminá-las sob o disfarce de ajuda humanitária. Uma manobra de cavalo de Troia da vida real. Se é que alguma vez existiu uma. Todas as tropas massacraram todas as Amazonas restantes e deixaram você inventar a história que quisesse. No final, você reivindicaria as relíquias antigas, se não os recursos naturais da ilha, para os Estados Unidos, sem que ninguém dos outros países soubesse. Virando em alguma base militar secreta, purgar a ilha de qualquer coisa que seja considerada antinatural aos seus olhos, e por fim, estuprar a ilha de toda a sua maravilhosa grandeza, disse Naruto antes de Sanlane sacar sua arma e se preparar para atirar. Apenas para descobrir que sua mão estava decepada no pulso e ele gritava de dor. Minha mão! Seu desgraçado! Exclamou Sanlane, agarrando o pulso com força para não morrer de hemorragia. Não seja tão dramático. Você perdeu uma mão, Buou. Sabe quantas vezes eu perdi um membro e tive que esperar crescer de novo? Muitas. Além disso, você estava sendo um babaca, e eu não gosto nem um pouco disso. Segundo, você não deveria ter apontado uma arma para mim. E, finalmente, terceiro, você não deveria ter contratado o pistoleiro para assassinar Uzumaki Mema simplesmente porque ele não se submeteu às suas exigências de alterar o programa que ele criou ou financiar uma nova versão do Cadmus em segredo, respondeu Naruto enquanto Sanlane o encarava com uma mistura de choque e raiva. Mesmo que você me aceite, não poderá provar nada, protestou Sanlane enquanto Naruto zombava dele. Provar? Eu pareço com a polícia? O Batman? O Superman? A Liga da Justiça? Não. Não sou daqueles que reúnem as provas físicas antes de te atacar para deixar os tribunais decidirem. Eu sou o tribunal. Sou o juiz, o júri e o executor daqueles que estão diante de mim. Já sei que foi você porque o momento foi muito conveniente. Depois que seu encontro com Uzumaki Mema terminou. Já encontrei a ligação entre você e o pequeno grupo de pessoas na Whirlpool Inc. que podem substituir Mema após sua morte, e que você escolheu. Entre elas para isso. Basta dizer que ele não retornará nenhuma de suas ligações tão cedo, respondeu Naruto presunçosamente enquanto Sanlane rangia os dentes de dor. Você vai pagar por isso. Eu tenho amigos. Amigos poderosos. Se você acha que eles vão ficar parados e deixar você me matar, disse Sanlane, parando quando a dor aumentou. E quem são esses seus amigos poderosos, Sr. Lane? Luthor? Valer? Um está preso e o outro, sem dúvida, será investigado em breve, já que foi vista com o senhor há pouco tempo, comendo juntos em um restaurante de luxo, respondeu Naruto, estreitando os olhos de Sanlane. Como você sabia disso? Perguntou Sanlane enquanto Naruto sorria por trás da máscara. Tenho minhas fontes. Agora, em relação aos seus atos perversos e ao que você fez para despertar minha ira, eu esperava que os tribunais militares o punissem com a força de uma bomba atômica. Mas, infelizmente, eles falharam devido à dificuldade em lidar com eles, e, claro, o tribunal militar concordou com a proposta, mesmo tendo um caso imperdível.
Acho que Valer pediu um mandado para que aceitassem o acordo, já que só ela tem esse tipo de poder e não quer que seu julgamento abra uma investigação sobre ela. Acho justo que você morra aqui neste escritório, sofrendo uma morte dolorosa e desonrosa, digna de um ex-militar em desgraça, disse Naruto antes de jogar seu tanto escondido na manga direita através de um selo oculto ali. A lâmina acertou em cheio e perfurou Sanlane direto na testa e nas costas, com a força do arremesso sendo suficiente para levá-la até o cabo. A lâmina do tanto perfurou a nuca de Sanlane e espalhou o cérebro do homem, agora morto, para fora. Algo sangrento, com certeza, mas eficaz mesmo assim. Era uma pena que ninguém soubesse a verdade por trás do que aconteceu naquela sala. Por mais que quisesse reivindicar a autoria da morte do ex-general, Naruto sabia que essa não era uma opção para ele. Valer interpretaria o ato de matar o homem como um insulto pessoal a Cadmus e a si mesma no processo, resultando, assim, em algo drástico, com grandes chances de ser bom para ela e ruim para ele, dependendo de com quem ela se aliasse no futuro. Então, com isso em mente, Naruto facilmente danificou alguns fios elétricos na sala e, com um pequeno selo explosivo ao redor, desencadeou um pequeno incêndio que estava se espalhando por todo o escritório lentamente, mas visivelmente. O único alarme de fumaça no corredor teria disparado se não fosse pelo fato de não ter nenhuma bateria dentro dele, graças ao antigo general tê-los retirado anos atrás. Sua falecida esposa havia conseguido a coisa no caso de um incêndio romper dentro da casa devido ao seu antigo hábito de fumar charutos e deixar seus charutos espalhados com o risco de algo pegar fogo sendo alto. Ele parou depois de um esforço considerável e somente depois que sua esposa morreu de câncer de pulmão. Mas na época, Sanlane havia se livrado das baterias do detector de fumaça sem que sua esposa percebesse, principalmente devido ao fato de que ela estava mais focada em Lois, e mais tarde, lutando contra o câncer. Agora ninguém saberia que algo estava errado até que os vizinhos vissem a fumaça e decidissem chamar o corpo de bombeiros. Embora isso pudesse demorar um pouco mais do que o esperado, já que os vizinhos nunca gostaram de Sanlane ou de sua arrogância às vezes que o encontravam nas festas de Natal do bairro. Sempre andando por aí com seu uniforme militar todas as vezes, exibindo suas medalhas, gabando-se de suas realizações, rebaixando as pessoas se dissessem algo com o qual ele não concordasse e outras coisas dolorosas. A única razão pela qual as pessoas na festa de Natal do bairro sempre o toleraram foi por causa de sua esposa e de sua filha Lois. Mas agora uma estava tristemente morta e a outra se mudou sem falar com o pai. No que diz respeito aos vizinhos, eles não viram, não ouviram nem sentiram cheiro de nada vindo da casa de Lane quando o fogo finalmente se tornou mais perceptível. Local desconhecido, esconderijo do pistoleiro, pistoleiro gritou de dor. Ele não esperava que isso acontecesse. O contrato era simples e oferecia um pagamento decente, bom o suficiente para ele aceitá-lo. Matar Uzumaki mesmo em seu escritório a mando de seu cliente e garantir que isso transmitisse uma mensagem clara ao futuro sucessor do homem para nunca dizer não ao general Sanlane. Só para que a situação se desviasse para ele. Foi um assassinato direto. Alvo fácil através de algumas janelas transparentes, sem obstruções bloqueando o alvo da mira de sua sniper, e uma bala mirada no crânio do alvo. Ele esperou que a reunião, que ele achava curta, com o General 4 Estrelas terminasse, e esperou 5 minutos antes de puxar o gatilho. Com o silenciador acoplado ao seu rifle de precisão de última geração abafando o barulho e a distância a que se encontrava. Pistoleiro poderia facilmente ter matado muita gente lá embaixo ou nos prédios de escritórios antes que alguém percebesse o que estava acontecendo. Era quase uma pena que ele não tivesse mais tempo ou munição para testar essa teoria. Foi nesse ponto que o contrato se desfez. A bala que ele disparou não atingiu o alvo, mas foi detida por um vidro à prova de balas de última geração, projetado para deter balas como a que visava matar o jovem CEO da Whirlpool Inc. O que era ainda pior e um pouco mais assustador era o fato de Uzumaki Mema não parecer nem um pouco surpreso com isso, mas sim
Irritado, o homem até se virou para olhar na direção do pistoleiro e disse sem emitir som: "É melhor você correr", como se fosse perseguir o assassino pessoalmente. No momento, pistoleiro suspeitava que essa era uma possibilidade distinta, visto que estava preso à parede como se tivesse sido crucificado com espadas perfurando suas mãos e pés, uma enterrada profundamente em seu ombro esquerdo e uma faca de aparência cruel na parte inferior direita de sua caixa torácica. O agressor, vestido como um ninja, o seguiu de volta à sua base temporária de operações quando o pistoleiro fugiu da cena de sua tentativa fracassada de assassinato. O próprio ninja o atacou de surpresa e sem remorso. Pistoleiro disparou bala após bala no homem mascarado, mas o ninja bloqueou facilmente as balas de sua metralhadora, assim como a Mulher Maravilha fazia com seus malditos braceletes. Só que ele caminhou para frente sem medo e fez como se não fosse nada antes de cortar a metralhadora de pistoleiro. Nesse ponto, o ninja disse algo em japonês, e a próxima coisa que pistoleiro soube foi que estava voando de volta para a parede atrás dele, que praticamente quebrou suas costas em vários lugares. E desde aquele momento, o mestre atirador assassino estava sob os cuidados nada amorosos e os ataques impiedosos deste ninja mascarado contra seu corpo desde então, com poucas pausas. "Chega! Por favor, chega!", implorou o pistoleiro enquanto reprimia a dor. "E eu deveria parar, por quê?", perguntou o ninja com uma máscara kitsune. "Eu te contei tudo o que você queria." "Oh! Quem? O que? O porquê e o quando?" "Tudo", ofegou o pistoleiro, com o ninja mascarado assentindo. "Verdade, mas isso só deixa um rastro de informação a menos." "Quero saber mais", disse o ninja mascarado. "Mas", perguntou o pistoleiro com um toque de medo na voz. "Sim. Mas quero saber tudo o que você sabe, pistoleiro. Nomes dos alvos, as datas em que foram mortos, os métodos de pagamento usados, os clientes que o contrataram e tudo mais sob o sol. E para cada mentira que você contar, meia verdade, sem mencionar a recusa total em me responder quando me fazem uma pergunta, eu vou te machucar. Eu vou te destruir. Mente, corpo e até mesmo sua alma. Não sou um membro da Liga da Justiça que acredita em deixar as prisões ou tribunais lidarem com você. Não sou o Batman com sua política de não matar. Sou o tipo de cara que não tem problema em sujar as mãos e sangrar. Então, sugiro que comece a falar comigo como se quisesse viver além deste ponto-chave no tempo em que você está atualmente à beira do precipício da vida e da morte, disse o ninja friamente enquanto encarava pistoleiro diretamente nos olhos. E, naturalmente, pistoleiro falava como se sua vida literalmente dependesse disso. E dependia. Ou pelo menos ele pensava que dependia, mas, na verdade, Naruto não o deixaria viver além desse tempo. Mesmo que sobrevivesse, os ferimentos sofridos no interrogatório já teriam durado tempo demais para serem tratados, e o homem morreria de infecção ou perda de sangue. O que veio primeiro? E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil e, às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.